Imagine confiar cegamente nas pessoas que ama, apenas para descobrir que elas te apunhalaram pelas costas da pior maneira possível. Imagine ter sua vida planejada, sua casa, seu casamento, seu futuro, e, de repente, tudo ser destruído por aqueles que deveriam te proteger. Essa é a história de Lívia, uma mulher que construiu sua vida ao lado do homem que amava e confiava, mas que foi traída de um jeito que ninguém poderia imaginar. Ela não foi apenas enganada pelo marido, mas pela própria família. Aqueles que deveriam estar ao seu lado, na verdade, estavam conspirando contra ela. O que Lívia faria diante dessa traição tão cruel? Choraria e aceitaria o destino? Não. Ela decidiu se vingar. Mas o que ela fez vai muito além do que qualquer um poderia esperar. O plano dela foi meticuloso, frio e surpreendente. Quer saber o que aconteceu? Então fique comigo até o final dessa história, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a confiança, o amor e a lealdade. Agora, vamos para a história. O cheiro do café fresco se espalhava pela casa enquanto o sol da manhã entrava pelas cortinas brancas da sala. Lívia sorria enquanto preparava a mesa do café da manhã. Ela gostava de acordar cedo e organizar tudo para seu marido, Eduardo. Os dois estavam casados há 7 anos, e para ela, a vida era perfeita. Uma casa confortável, um casamento feliz e planos para o futuro. Eduardo entrou na cozinha ainda com os cabelos bagunçados. Ele sorriu ao ver Lívia e deu um beijo em sua testa. "Bom dia, amor", ele disse, pegando uma xícara de café. O olhar carinhoso dele era o suficiente para fazer o coração de Lívia bater mais forte. Ela acreditava ter encontrado o parceiro perfeito, alguém que jamais a machucaria. Lívia trabalhava em casa, gerenciando um pequeno negócio online, enquanto Eduardo era advogado. Ele saía cedo e voltava tarde, mas sempre fazia questão de dizer que ela era sua prioridade. Nos fins de semana, jantavam juntos, passeavam pela cidade e sonhavam com o futuro. O próximo passo seria ter um filho. Esse era o plano que os dois vinham conversando nos últimos meses. O relacionamento com sua família também era ótimo. Sua mãe, Dona Marta, e sua irmã mais nova, Camila, estavam sempre por perto. Lívia as ajudava sempre que podia, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Ela se sentia sortuda por ter um marido dedicado e uma família amorosa. Nada parecia fora do lugar. Mas, às vezes, a perfeição esconde segredos. Pequenos sinais passaram despercebidos. As mensagens que Eduardo recebia e respondia rápido demais. As viagens a trabalho que começaram a ficar mais frequentes. A maneira como Camila, sua irmã, evitava olhá-la nos olhos. Lívia, no entanto, ignorava. Afinal, o amor é cego, e ela confiava naqueles ao seu redor. Até que, um dia, tudo começou a desmoronar. Uma mensagem inesperada, um telefonema errado e um encontro no lugar e na hora errada mudariam sua vida para sempre. Aquela manhã parecia como qualquer outra. Lívia organizava sua agenda quando o telefone de Eduardo, esquecido sobre a mesa da cozinha, começou a vibrar insistentemente. A tela se acendeu e, por um impulso, ela olhou. O nome, desconhecido, apareceu repetidas vezes. Estranhando, hesitou por alguns segundos antes de ignorar e seguir com seu dia. Mas uma inquietação nasceu dentro dela. Horas depois, enquanto tomava café com sua mãe e sua irmã Camila, notou algo diferente no comportamento da mais nova. Camila estava estranhamente dispersa, mexia no celular com nervosismo e evitava qualquer contato visual direto. A jovem sempre fora extrovertida e falante, mas naquela manhã parecia desconfortável, como se escondesse algo. À noite, Eduardo chegou tarde e cansado. Disse que estava sobrecarregado no escritório, que os casos estavam exigindo muito dele. Lívia tentou afastar a dúvida que insistia em crescer dentro dela. Mas algo parecia errado. Ela observava enquanto ele tomava banho, e sua mente rodava com perguntas sem respostas. Ele estava distante? Ou era apenas cansaço? Nos dias seguintes, Eduardo ficou ainda mais ausente. As mensagens que ele recebia vinham sempre com um suspiro rápido e um virar de tela. Os beijos ficaram mais curtos, os toques mais frios. Lívia não queria ser paranoica,
mas o coração dela começou a pesar com uma desconfiança sufocante. Ainda assim, ela tentou se convencer de que estava exagerando. Até que, certo dia, enquanto dobrava as roupas de Eduardo, encontrou algo inesperado. No bolso da calça dele, havia um recibo de um restaurante sofisticado da cidade. A data mostrava que ele estivera lá na noite anterior, mas Eduardo havia dito que trabalharia até tarde. O detalhe que a fez estremecer? O jantar era para 2 pessoas. Lívia sentiu o estômago se revirar. Respirou fundo, tentando racionalizar. Talvez fosse um jantar de negócios. Talvez ele tivesse esquecido de avisá-la. Mas, ao olhar novamente para o nome do restaurante, ela soube que algo estava muito errado. Aquele era o mesmo lugar onde Eduardo a levou no aniversário de namoro deles, um restaurante especial. O coração dela começou a bater mais forte. Uma inquietação se espalhou pelo seu peito como fogo. Lívia nunca se considerou uma mulher ciumenta, mas aquilo era diferente. Precisava saber a verdade. E, pela primeira vez em 7 anos de casamento, decidiu fazer algo que nunca havia feito: investigar o próprio marido. Ela não dormiria naquela noite. Seu pensamento girava em torno da mesma questão. Quem jantou com Eduardo naquele restaurante? Ele estava mentindo para ela? E, se estivesse, qual seria o motivo? Um peso frio se instalou dentro dela. Algo estava prestes a ser revelado, e Lívia temia que sua vida perfeita estivesse prestes a ruir. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone de Eduardo enquanto ele ainda dormia. O coração acelerado fazia seus dedos hesitarem. Sabia que, ao desbloquear aquela tela, poderia encontrar algo que mudaria sua vida para sempre. Respirou fundo. Fechou os olhos por um instante. E, com um toque, a verdade começou a se desenhar diante dela. O celular se desbloqueou com facilidade. Eduardo nunca mudava a senha. O dedo de Lívia deslizou pela tela com cautela, como se estivesse prestes a abrir uma porta que jamais poderia ser fechada. Ela foi direto para as mensagens, e ao tocar no ícone, seu estômago se revirou. Havia uma conversa fixa no topo, sem nome, apenas um número salvo sem identificação. O primeiro impulso foi sair dali, fingir que não viu nada. Mas algo dentro dela, uma força maior do que o medo, a fez continuar. Ao abrir o chat, sentiu o sangue gelar. As mensagens eram íntimas. Palavras doces, declarações de saudade, promessas de encontros. O peito de Lívia se apertou ao ver uma foto. Era Camila, sua irmã, sorrindo para a câmera, usando um vestido que Lívia havia elogiado semanas atrás. O celular quase caiu de suas mãos. A traição de Eduardo já seria cruel o suficiente, mas com Camila? Sua própria irmã? Lívia sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O coração disparado, a respiração curta. O quarto ao redor pareceu girar. Ela quis gritar, quis acordá-lo ali mesmo e exigir explicações. Mas não conseguia. O choque a paralisava. As mensagens iam longe. Eles trocavam segredos havia meses. Comentavam sobre encontros escondidos, planos de ficarem juntos. Eduardo dizia coisas que antes eram só dela. Mal posso esperar para te ver de novo, você me faz sentir vivo, ninguém nunca me entendeu como você. Cada palavra era uma facada. Lívia apertou os lábios para conter o choro. No meio da conversa, um detalhe chamou sua atenção. Eles mencionavam Marta, sua mãe. Ela acha que ainda não sabe de nada, escreveu Camila. Eduardo respondeu com um emoji de riso e logo ela vai saber. Lívia franziu a testa. O que aquilo significava? Marta sabia da traição e não contou nada? Ou pior, será que estava envolvida? A dor foi substituída pela fúria. Seu peito ardia de raiva. Por que faziam isso com ela? Porque a mulher que mais confiava no mundo, sua irmã, estava de conluio com seu marido. E sua mãe? Até onde isso ia? Ela fechou os olhos por um momento, tentando controlar as lágrimas. Não podia fraquejar. Não agora. Devolveu o celular ao lugar e se levantou devagar. Eduardo dormia tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse destruído a mulher que dizia amar. Lívia sentiu um ódio profundo crescer dentro dela.
Uma decisão se formava em sua mente. Não gritaria, não choraria, não imploraria por explicações. Ela se vingaria. Saiu do quarto em silêncio, sentindo sua pele arder. Sua cabeça girava, mas uma coisa era certa: ninguém sairia impune. Eles a enganaram, a traíram, a humilharam. Mas mal sabiam que haviam despertado algo nela que nem ela mesma conhecia. Se Eduardo e Camila achavam que podiam brincar com ela, estavam muito enganados. Lívia saiu de casa com passos firmes, mas por dentro tudo nela tremia. A respiração curta, os olhos queimando de lágrimas que ela se recusava a derramar. Ela dirigiu sem rumo por alguns minutos, tentando conter o turbilhão de emoções que a consumia. Dor, raiva, humilhação. Mas, acima de tudo, uma vontade insaciável de vingança. Estacionou em uma rua tranquila e fechou os olhos. Ela não poderia agir por impulso. Não bastava apenas confrontá-los e gritar. Isso seria o que eles esperavam. Uma mulher traída, frágil, descontrolada. Mas ela não daria esse gosto a eles. Sua vingança precisava ser fria, meticulosa. Algo que os destruísse da mesma forma que eles a destruíram. O primeiro passo seria confirmar se sua mãe realmente sabia de tudo. Lívia pegou o celular e discou o número de Marta. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Mãe, preciso conversar com você. É urgente. Do outro lado da linha, a mãe hesitou antes de responder. Filha, agora não é um bom momento. Podemos falar depois. Lívia sentiu um aperto no peito. Aquela hesitação dizia mais do que 1000 palavras. Tudo bem, mãe. Só queria saber se você está bem. Você tem saído muito ultimamente? Perguntou em tom casual, testando sua reação. Marta riu nervosa. Ah, só tenho ajudado Camila com algumas coisas. Você sabe como ela é, sempre precisando de mim. Lívia sentiu o estômago revirar. Então era isso? Marta estava ajudando Camila a esconder a traição? Ela desligou sem se despedir. O nó em sua garganta ficou mais apertado. Não era apenas Eduardo e Camila. Sua própria mãe estava envolvida nisso. Talvez não diretamente, mas ela sabia, e ficou em silêncio. Lívia se perguntou quantas vezes havia sido feita de idiota enquanto sua família conspirava pelas suas costas. Mas se eles achavam que ela continuaria cega, estavam muito enganados. Ela não era mais a mulher ingênua de algumas horas atrás. Ela não gritaria, não se desesperaria. Ela agiria com inteligência. E, para isso, precisava descobrir até onde ia essa rede de mentiras. Respirando fundo, pegou o celular e começou a pesquisar. Precisava de provas, precisava de aliados. Sabia que Eduardo não era um homem perfeito. Já ouvirá boatos sobre casos extraconjugais em seu trabalho, mas nunca quis acreditar. Agora, precisava usar todas as armas possíveis contra ele. Decidiu começar pelo óbvio. Abriu seu notebook e acessou o e-mail de Eduardo. A senha foi fácil de adivinhar. Ele sempre usava variações do mesmo padrão. O que encontrou ali a fez prender a respiração. Extratos bancários, reservas de hotel, passagens compradas para viagens que nunca aconteceram. Ele gastava dinheiro em encontros secretos, enquanto dizia que trabalhava até tarde. Lívia fechou o laptop com um estalo. A humilhação tentava sufocá-la, mas ela não se deixaria abater. Agora ela tinha armas. E logo, muito em breve, Eduardo, Camila e até sua mãe entenderiam que mexeram com a mulher errada. Lívia passou horas analisando cada e-mail, cada comprovante, cada pista que Eduardo deixou para trás sem perceber. Ele acreditava ser inteligente, discreto, mas não havia contado com a astúcia de uma mulher traída. Cada detalhe se encaixava como peças de um quebra-cabeça cruel. Os encontros com Camila não eram recentes. Aquela traição vinha acontecendo há mais tempo do que ela imaginava. Seu sangue ferveu ao encontrar passagens de avião compradas meses atrás, no nome dele e de Camila. Um destino paradisíaco, um hotel de luxo, tudo pago com dinheiro que ele dizia estar economizando para o futuro dos dois. Lívia sentiu o estômago revirar. Eles não apenas a traíram, mas usaram o que era dela para alimentar esse romance nojento. Mas ela não chorou. Não gritou.
Apenas respirou fundo e continuou investigando. E foi aí que encontrou algo ainda mais interessante. Eduardo não era tão cuidadoso quanto pensava. Havia e-mails trocados com um nome que ela não reconhecia, um advogado chamado Dr. César Moura. As mensagens falavam de documentos, divisão de bens, uma possível mudança no regime de casamento. Lívia gelou. Eduardo estava planejando se separar dela? E se estava, por que ainda não o fez? A resposta veio em outra troca de e-mails. Ele esperava um dinheiro entrar antes de dar o próximo passo. Um valor alto, uma transação que parecia estar em andamento. Lívia entendeu naquele momento. Eduardo estava esperando a hora certa para descartá-la. E quando isso acontecesse, ela ficaria sem nada. Mas agora, tudo mudaria. Ela precisava agir antes que ele desse esse passo. E, mais do que isso, precisava fazê-lo sentir na pele o que era ser enganado. Pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Doutor Renato? Aqui é Lívia, esposa de Eduardo. Eu gostaria de agendar uma reunião urgente. Tenho um assunto delicado para tratar. Sua voz era calma, quase fria. Ela já sabia exatamente o que fazer. Antes de sair de casa, abriu a gaveta onde guardava um pendrive. Baixou todos os e-mails, comprovantes, extratos bancários e as reservas de hotel. Tudo o que precisava para desmascarar Eduardo e Camila de uma vez por todas. Cada detalhe seria usado contra eles. Não haveria misericórdia. Mas aquilo não era suficiente. Ela queria mais. Queria Eduardo implorando, destruído, sentindo na pele o gosto da traição e da perda. E para isso, precisaria jogar sujo. Precisava fazer com que ele confiasse nela, enquanto ela preparava sua ruína. Ela respirou fundo, guardou o pendrive na bolsa e saiu de casa. O jogo havia começado. E dessa vez, quem sairia vitoriosa seria ela. Lívia estacionou o carro em frente ao escritório do Dr. Renato, um advogado renomado que já havia ajudado amigas suas em divórcios complicados. Ela respirou fundo antes de sair do veículo. Precisava manter a postura firme, sem demonstrar qualquer vestígio da dor que a corroía por dentro. Ela não era mais uma esposa traída. Agora, era uma estrategista em busca de justiça. Ao entrar no escritório, foi recebida com cordialidade. Dr. Renato era um homem experiente, de olhar perspicaz. Assim que se sentaram, Lívia deslizou o pendrive sobre a mesa e disse: "Aqui estão todas as provas da traição do meu marido. Mas eu não quero só o divórcio. Quero que ele perca tudo." O advogado arqueou uma sobrancelha, surpreso com a frieza dela. Ele conectou o pendrive ao computador e, conforme os arquivos iam sendo abertos, sua expressão se transformava. "Isso é sólido. Você tem registros financeiros, reservas de hotel, mensagens comprometedoras. Isso não é só um caso extraconjugal, é um golpe contra você." Lívia assentiu, cruzando as pernas com elegância. "E eu quero virar esse jogo antes que ele faça isso comigo." Dr. Renato explicou os passos legais. Se Eduardo estava tentando alterar o regime de bens, provavelmente queria transferir parte do patrimônio antes de pedir o divórcio. Mas agora, com as provas que Lívia possuía, ela poderia agir primeiro. Poderia congelar os bens e impedir que ele se aproveitasse de tudo o que construíram juntos. Eduardo não teria saída. Mas Lívia queria mais do que isso. Ela queria humilhar Eduardo da mesma forma que ele a humilhou. Destruir não apenas seu bolso, mas sua reputação. Há alguma forma de expor isso publicamente sem que eu pareça uma mulher vingativa? O advogado sorriu de canto. Sempre há formas discretas de uma verdade vazar. Deixar um escândalo explodir no momento certo pode ser devastador. Lívia saiu do escritório sentindo um gosto de vitória começando a se formar em sua boca. Mas essa era apenas a primeira peça do tabuleiro. Ela ainda precisava confrontar Camila e sua mãe. Precisava entender até onde iam as mentiras. E, acima de tudo, precisava fazer com que Eduardo caísse na própria armadilha. Ela dirigiu-o até a casa da mãe. O caminho parecia mais longo do que de costume. O coração dela estava pesado, mas a raiva a mantinha firme. Quando Marta abriu a porta, sorriu como sempre. Mas Lívia percebeu a hesitação em seus olhos. "Filha, que surpresa!
O que houve? Lívia forçou um sorriso e entrou. Precisamos conversar. Mas eu quero que Camila esteja aqui também. A mãe tentou argumentar, mas Lívia insistiu. Minutos depois, Camila apareceu, sem saber o que a esperava. Ela parecia nervosa, talvez pressentindo que algo estava errado. Lívia respirou fundo e se sentou no sofá, cruzando os braços. Eu sei de tudo. A frase fez a sala mergulhar em um silêncio denso. Marta empalideceu. Camila desviou o olhar. O silêncio foi quebrado por uma risada amarga de Lívia. Vocês não vão dizer nada? Nem ao menos tentar negar? Camila abaixou a cabeça, e Marta entrelaçou os dedos nervosamente. Filha, eu posso explicar. Mas Lívia ergueu a mão, interrompendo-a. Não quero explicações. Quero saber até onde essa traição foi planejada. Quero saber se, em algum momento, alguma de vocês pensou em mim. Camila começou a chorar, e Marta tentou consolá-la. Mas Lívia não sentiu piedade. Não depois de tudo. Ela sabia que aquele era apenas o começo. Ainda havia muito para ser feito. E, até que sua vingança estivesse completa, ela não descansaria. O silêncio na sala pesava como chumbo. Camila limpava as lágrimas rapidamente, como se tentasse recuperar o controle, mas seus olhos denunciavam o pavor. Marta respirou fundo e estendeu a mão para segurar a de Lívia, mas ela recuou. Não se atreva a me tocar, disse, sua voz firme e afiada como uma lâmina. Ela não queria consolo, queria respostas. Marta abaixou a mão e suspirou. Filha, eu sabia do Eduardo e da Camila, mas eu juro que tentei impedir. Lívia riu com deboche. Impedir? Como, mãe? Dando cobertura para eles? Fechando os olhos toda vez que minha irmã saía sorrateira para encontrar meu marido? Sua voz começou a subir, mas ela se controlou. Não perderia a cabeça agora. Camila, com a voz trêmula, finalmente falou. Lívia, eu não queria que fosse assim. Mas antes que terminasse a frase, Lívia bateu as mãos na mesa, fazendo Marta se sobressaltar. Você não queria? Então por que continuou? Porque me olhava nos olhos todos os dias fingindo ser minha irmã enquanto dormia com o meu marido? As palavras saíram carregadas de nojo e desprezo. Camila começou a chorar mais forte, mas Lívia não sentia compaixão. Eu te amava, Camila. Eu te protegia. Sempre estive ao seu lado. E você me apunhalou da pior forma possível. Você e esse homem nojento planejaram me destruir. Mas quer saber? Agora é a vez de vocês. Ela se levantou, pegando sua bolsa com calma. Marta tentou falar algo, mas Lívia ergueu a mão. Não quero ouvir mais nada. Agora vocês só vão assistir. Camila tentou se aproximar, mas Lívia deu um passo para trás. Se afaste de mim. Sua irmã engoliu o choro, percebendo que não havia mais espaço para desculpas. Marta, parecendo derrotada, deixou escapar um sussurro. O que você vai fazer, filha? Lívia sorriu, mas seus olhos estavam frios. Vou garantir que vocês paguem por cada segundo da minha dor. Ela saiu da casa sem olhar para trás. O vento frio da noite tocou sua pele, mas ela não sentiu nada. Sua mente estava focada no próximo passo. Eduardo ainda não sabia que tinha sido descoberto, e era isso que jogava a favor dela. Ele confiava demais na própria esperteza. Era hora de usar isso contra ele. No caminho de volta para casa, pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para Eduardo. Quero te fazer uma surpresa. Jantar especial amanhã. Só nós dois. Minutos depois, ele respondeu com um emoji de coração e um, estou ansioso, meu amor. Lívia apertou o celular com força. Você não faz ideia do que te espera. Ao chegar em casa, sentou-se no sofá e pegou o pendrive novamente. Revisou cada prova, cada detalhe que reunirá. Sua vingança estava em movimento, e cada peça estava se encaixando. Amanhã, Eduardo acreditaria que estava indo para um jantar romântico. Mas, na verdade, estaria indo direto para sua ruína. Lívia respirou fundo e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. A guerra estava apenas começando, mas ela sabia que sairia vitoriosa. A noite chegou depressa, e com ela,
a expectativa do grande momento. Lívia se olhou no espelho antes de sair. Vestiu um elegante vestido vermelho, o mesmo que usou no aniversário de casamento deles anos atrás. Seu cabelo estava impecável, a maquiagem realçava sua beleza. Mas, por trás da aparência perfeita, havia uma mulher fria, pronta para dar o golpe final. O restaurante escolhido era o mesmo do recibo que encontrou no bolso de Eduardo. Um detalhe sutil, mas significativo. Ela queria que ele sentisse o peso da ironia. Reservou uma mesa em um local discreto, mas estrategicamente posicionado para o que aconteceria em breve. Pediu o vinho favorito dele e esperou, controlando a ansiedade. Eduardo chegou minutos depois, vestindo um terno impecável e exibindo seu sorriso confiante. Ao vê-la, abriu um sorriso largo. Você está deslumbrante, meu amor. Lívia segurou a vontade de rir. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ela apenas ergueu a taça e sorriu. Uma noite especial merece um brinde. O jantar transcorreu com Eduardo acreditando que estava no controle. Ele falava sobre o trabalho, reclamava de colegas, fazia piadas. Mas Lívia apenas sorria, assentia e bebia o vinho com calma. Ela o observava como um predador analisa sua presa antes do ataque final. Ele não percebeu os pequenos olhares que ela lançava para a entrada do restaurante. De repente, o garçom se aproximou e entregou um envelope a Eduardo. Para o senhor. Foi deixado na recepção. Ele franziu a testa, pegou o envelope e o abriu com curiosidade. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Eduardo empalideceu, os olhos arregalados fixos nos papéis que segurava. Eram as provas. Os extratos bancários, as reservas de hotel, os e-mails. Toda a sujeira escancarada diante dele. Que brincadeira é essa? Sua voz saiu trêmula. Lívia cruzou as pernas e apoiou o queixo sobre a mão, olhando nos olhos. Isso, meu amor, é o começo do fim para você. A respiração de Eduardo acelerou. Você, como conseguiu isso? Lívia soltou um riso seco. A pergunta certa seria: o que eu vou fazer com isso? Antes que ele pudesse responder, uma nova presença surgiu no restaurante. Camila. Ela entrou confusa, atraída pela mensagem falsa que Lívia enviara do celular de Eduardo. Ao vê-lo sentado ali, segurando os documentos, seu rosto se desfigurou. Eduardo? O que está acontecendo? A armadilha estava completa. Lívia se recostou na cadeira, satisfeita ao ver os dois trocando olhares desesperados. Eduardo olhou para Camila, depois para os papéis. Ele estava encurralado. Camila, por sua vez, começou a entender que havia sido usada. Ela não sabia da movimentação financeira, das tentativas de Eduardo de se livrar de Lívia sem perder dinheiro. A traição entre os traidores. O caos começou a se formar. Eduardo tentou segurar a mão de Camila, mas ela puxou de volta. Você mentiu para mim. Ela gritou, chamando a atenção de algumas pessoas ao redor. Lívia assistia à cena como se fosse uma peça de teatro que ela mesma dirigiu. O final seria ainda mais saboroso. Ela se levantou calmamente, pegou sua bolsa e deu um último olhar para os dois. Aproveitem a noite. Vai ser a última vez que vocês se verão sem um advogado ao lado. Virou-se e saiu, deixando para trás a ruína completa dos que ousaram traí-la. O som dos saltos de Lívia ecoava pelo estacionamento vazio enquanto ela caminhava para seu carro. O ar da noite parecia mais leve, mais puro. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o poder estava em suas mãos. Mas a vingança ainda não estava completa. Eduardo e Camila haviam provado o gosto da traição, mas agora precisavam pagar de verdade. Na manhã seguinte, Lívia acordou cedo, pegou seu café e ligou para Dr. Renato. Inicie o processo. Quero tudo o que me pertence de volta. Congele as contas antes que ele tente qualquer coisa. O advogado sorriu do outro lado da linha. Já está feito. Eduardo não tem mais acesso ao dinheiro da conta conjunta. E sobre o apartamento, bom, já providenciei os documentos. Ele terá que sair. Ao desligar, Lívia se permitiu um sorriso satisfeito. Eduardo acordaria naquele dia acreditando que poderia consertar as coisas, mas logo descobriria que estava sem dinheiro, sem casa e sem saída.
E Camila? Bom, ela estava prestes a sofrer o mesmo destino. Lívia pegou o celular e abriu uma pasta de vídeos e prints. Eduardo era esperto, mas não o suficiente. Ele não sabia que algumas ligações que fez para Camila haviam sido gravadas. Com um toque, enviou os áudios para um grupo de amigos e conhecidos de Camila. Em minutos, o celular explodiu com mensagens. Isso é sério. Ela fez isso com a própria irmã. Que vergonha! Camila sempre gostou de manter a imagem de mulher perfeita, carinhosa e doce. Agora, sua reputação estava arruinada. Lívia sabia que aquela traição seria um escândalo entre os amigos e conhecidos da família. Horas depois, seu telefone tocou. Era Marta, a mãe. Lívia respirou fundo antes de atender. Lívia, o que você fez? Camila está desesperada. O trabalho dela já ligou perguntando sobre os áudios. A voz da mãe era um misto de desespero e raiva. Lívia bufou, impaciente. Ela está desesperada? Ótimo! Pelo menos agora sabe um pouco do que eu senti. Marta tentou argumentar, mas Lívia interrompeu. Mãe, você escolheu um lado. Agora lide com as consequências. Enquanto isso, Eduardo tentava contato desesperadamente. Chamadas não atendidas, mensagens ignoradas. Ele percebeu que o jogo virou, mas ainda não entendia a extensão do golpe. À tarde, ele apareceu no prédio de Lívia, tentando entrar. O porteiro já estava instruído a barrá-lo. Senhor Eduardo, a senhora Lívia deixou claro que o senhor não é mais bem-vindo. Eduardo esmurrava o vidro, mas ninguém se importava. Do lado de dentro, Lívia observava tudo pela câmera do prédio. Eduardo estava com os olhos vermelhos, provavelmente não dormira. Tentou ligar mais uma vez. Lívia, por favor, me deixe explicar. Não foi como você pensa. Ela respirou fundo, apertou o botão de bloquear e murmurou para si mesma. Foi exatamente como eu penso. Camila também tentou se aproximar, mas recebeu o mesmo tratamento. Lívia havia apagado qualquer vestígio delas de sua vida. E, aos poucos, viu que tudo o que fizeram contra ela estava voltando como um bumerangue. Eduardo perdeu clientes por conta do escândalo. Camila perdeu oportunidades no trabalho. A traição deles não só destruiu o casamento de Lívia, mas também suas próprias vidas. Lívia sabia que a vingança estava completa quando, dias depois, Eduardo enviou uma última mensagem. Eu perdi tudo. Você conseguiu o que queria. Espero que esteja feliz. Ela apenas sorriu e digitou de volta. Feliz não. Livre. Nos dias que se seguiram, Lívia experimentou um silêncio diferente. Não era vazio, nem solidão. Era paz. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia presa às amarras de um casamento falso, de uma família traiçoeira. Caminhava pela casa com leveza, sem o peso de precisar agradar ou se preocupar com alguém que, na verdade, nunca esteve ao seu lado. Eduardo e Camila estavam destruídos. Ele, sem trabalho, sem dinheiro e sem reputação. Os boatos sobre sua traição correram pelos corredores do escritório, clientes o abandonaram, e até mesmo seus colegas passaram a evitá-lo. Camila, por outro lado, foi praticamente expulsa do círculo social que tanto prezava. As pessoas a olhavam com desprezo, os antigos amigos de Lívia não queriam contato. Ela se tornou um símbolo de deslealdade. Marta, ainda tentando remediar a situação, ligava para Lívia todos os dias, implorando para que conversassem. Mas Lívia não atendia. Para ela, a traição da mãe doía tanto quanto a de Eduardo e Camila. Marta poderia não ter sido a responsável direta, mas ao se calar, ao proteger os traidores, provou que não merecia sua confiança. E confiança, uma vez quebrada, não podia ser remendada. Uma tarde, enquanto tomava um café na varanda, sentiu o vento bater em seu rosto e fechou os olhos. Lembrou-se de todas as vezes que ignorou os sinais, todas as noites que passou esperando por um homem que nunca a amou de verdade. Mas, em vez de sentir tristeza, sorriu. Tudo aquilo havia ficado para trás. Ela era uma nova mulher. Decidiu viajar. Comprou uma passagem para a Itália, um destino que sempre sonhou em conhecer. Antes, Eduardo dizia que nunca tinham dinheiro para isso. Mas agora, sem ele drenando suas economias,
Viu que sempre teve recursos para viver como queria. O que lhe faltava era a liberdade. E agora, ela finalmente a tinha. No aeroporto, com as malas prontas, recebeu uma última ligação de um número desconhecido. Atendeu por impulso. Lívia, a voz de Eduardo veio baixa, fraca. Só queria dizer que sinto muito. Ela permaneceu em silêncio, ouvindo a respiração pesada dele. Não havia mais raiva, nem ressentimento. Apenas indiferença. Respirou fundo e respondeu com calma: eu também sinto. Sinto por você ter desperdiçado tudo. Mas isso já não me importa mais. E então, desligou. Olhou para a tela do celular por um instante. Depois apagou o número e bloqueou o contato. O passado finalmente havia ficado para trás. O voo foi chamado, e Lívia se levantou, caminhando em direção ao futuro. Não carregava mais mágoas, nem dores. Apenas a certeza de que era dona do próprio destino. E, dessa vez, ninguém jamais tiraria isso dela.